Tudo bem, boa noite a todos. Sextou, né? Sexta-feira e todo mundo aqui para falar de equidade racial. Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa comissão de equidade racial. O coordenador da nossa comissão é Gil Marcos, que está aqui com a gente, vai moderar essa live aqui de hoje. A gente tem aqui também uma presença muito especial, que é do presidente do Sindecom São Paulo, que é o professor Valdir Pereira Gomes. O nosso protagonista dessa noite, que está aqui, daqui a pouco vai falar com a gente, vai dar certo, é o professor Jair Pereira. Ele é mestre em administração, professor, autor do livro Investimento Social Privado e Ações Assistencialistas, uma luta contra a pobreza. Ele é líder comunitário, mentor de empreendedores sociais e membro do Conselho Consultivo da União Afro-Brasil. A nossa live de hoje, a gente vai falar sobre equidade racial inicialmente e depois a gente vai falar com o professor Jair sobre a matriz Eisenhower, a Agenda 2030 da ONU e o S do ESG. Eu queria passar a palavra primeiro aí para dar boa noite para todo mundo. Presidente Pedro Afonso, por favor, presidente. Boa noite a todos que estão aqui e também bom dia, boa tarde para aqueles que nos assistem pela TV Economista. Eu estou muito contente com a live de hoje, acho que é um tema extremamente relevante e trazido ainda por uma comissão que nós estamos dando uma força muito grande, confiando nela e tendo a retribuição dela também, coordenada pelo conselheiro Gil Marcos. E acho que nós vamos ter um excelente evento. Agradeço especialmente ao professor Jair, ao professor Valdir, presidente do sindicato, que também vai compartilhar aí como debatedor, e ao próprio conselheiro Gil pela condução dessa atividade. Muito obrigado, viu? Obrigada, presidente. Bom, vamos lá. Gil, bem-vindo, obrigada. Bom, muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Obrigado mais uma vez, Pedro Afonso, pelo apoio, professor Valdir. Agradecer aqui a presença aqui em nossa sala do nosso colega Luiz Paulo Rosenberg, também economista, Valdir, professor Valdir, Jair Pereira, que está com problema lá, o Alan, o colega Alan, André Pereira, Carlos Júnior, Fernando Ferraz, Regiane Balestra e Maria Valdete Talac. Bom, primeiramente queria contextualizar rapidamente para vocês aí. Nós somos um GT de equidade racial, o qual foi permitido por essa nova gestão do Conselho que a gente trouxesse esse assunto sobre equidade racial para dentro do Corecon São Paulo. Bom, primeiramente, para dizer o que é equidade racial. Para entendermos sobre os desafios da equidade racial, precisamos entender o que ela significa. Apesar de a palavra equidade ser sinônimo de igualdade, elas são diferentes. Isso porque a equidade leva em consideração as características particulares de um indivíduo ou grupo. A partir desse reconhecimento, o princípio da equidade prevê que o tratamento dado a determinada pessoa ou grupo deve levar em consideração as suas necessidades específicas. Então, era isso para dar uma contextualização a vocês. Então, Denise, por favor, acho que o professor Valdir vai fazer a nossa introdução sobre Você o está me assunto. ouvindo, Gil? Sim, sim, Jair. Oh, Está me ótimo, ouvindo agora? ótimo, ótimo. Estamos ouvindo. Nós estávamos Então, tá iniciando bom. aqui. Ô, Estávamos professor, iniciando agora aqui. deu, hein? Mas, ó, Eu estou o senhor tá duas vezes. O senhor duas tá vezes. no... Eu vou Aí a gente desativar tá com um uma aqui. delay, sabe? Com eco. Tem que ver onde que deu certo para o senhor desativar um dos dois. Pronto. E agora? Não, Fala continua com... novamente. Continua com eco? Continua. O senhor tá... Fica com essa tela que o senhor tá meio de ladinho. Acho que o senhor tá... Acho que a gente tá ouvindo, acho que pelo celular, pelo que eu tô percebendo, não é Sim, isso? sim. O senhor não quer desconectar, então, o computador? Pode ser que um de nós com o telefone, com o microfone, pede para todo mundo, tá? Pode ser. Professor, vamos fazer o seguinte: não mexe em nada. Não vamos mexer em time que tá ganhando. Fica aí. Vira a câmera para ver se fica melhor para você. O que você acha?
E agora? Isso. Não, vamos embora. Tem um delayzinho aí, mas, ó, professor, a gente começou, né? Não sei se o senhor ouviu, o Gil fez aqui uma breve introdução sobre Sim, equidade sim. racial, e o professor Valdir ia falar antes do senhor, para falar um Que pouquinho sobre confusão, viu? equidade racial, para falar um pouquinho sobre a comissão e a importância dessas iniciativas. Vamos voltar com ele então, depois a gente volta com o senhor? É rapidinho. Pode ser, sem problemas. Então Não, não, vamos lá, Denise, eu acho Valdir. que tudo bem, né? Mas a importância aqui, o nosso palestrante é o Jair, né? Então, Jair, vou ser muito breve, né? Porque é mais um pensamento que eu tenho por estar nessa comissão, né, de equidade racial, e eu tenho todo um histórico de vida, né? Como o Gil chegou a mencionar logo no início, eu militei no Aristocrata, né? Fiquei muito tempo, conheci velhos companheiros de lá e que levantavam essa bandeira, né? Mas a minha, um pouquinho, a minha tese é de que o movimento negro avançou bastante, avançou muito, né? Eu sou de uma época em que a segregação era explícita, né? De certos empregos nós não podíamos assumir, e clubes sociais que nós não podíamos ingressar como associados. Mas, historicamente, quer dizer, eu, como economista, como eu vejo essa questão racial, né? E eu, é claro, me reporto aí a partir da questão econômica, e que, embora os abolicionistas, né, tiveram um papel preponderante, né, Joaquim Nabuco, Vidal Negreiros, o próprio Rui Barbosa, etc., né, Afonso Henriques de Lima Barreto, uma turma muito boa. Mas a questão econômica, eu vejo ela muito na presença da Inglaterra, né? Eu acho que a Inglaterra, uma Inglaterra de plena revolução industrial, né? Já início do século, final lá do século XVIII, mas já no século XIX, e que ela não tinha nenhum interesse nesse trabalho escravo, né? Não há nenhum interesse no trabalho escravo, porque o trabalho escravo ele é incompatível com esse modo de produção capitalista, né? Algumas teses já existem de que era muito caro, é um custo fixo e muito caro. A qualquer nível de produção, quer dizer, ali o proprietário ele incorria nesse custo, né? E não é sem razão que a Inglaterra, a partir de 1850, começou aí a, a, a naufragar, né? Esses navios negreiros, quer dizer. Mas a questão maior, depois, com a evolução da legislação e culminando em 1888, né, com a Lei Áurea, o grande problema é que libertou, mas não inseriu, quer dizer, não havia nenhum programa de inserção do negro na sociedade. E é justamente esse, me parece, um momento difícil, né? Você pega aí, tem pouco mais de um século e meio, entende? Basicamente após essa Lei Áurea. Então, por isso que eu falo numa evolução, veio numa evolução, principalmente no passado recente, né? Mas eu faço essa análise comparativa para justificar essa minha questão com o próprio Marx, no Capital, né? No Capital, o Marx também, de certa forma, trata, né, fazendo uma analogia disso, ele tem um capítulo, a chamada acumulação primitiva, em que ele mostra que a libertação dos servos, e ele fala que não é bem uma libertação, é uma expulsão dos servos, mas vários textos, livros tratam como libertação, mas esses servos são, é claro, vão para o mercado, vão para as cidades, e também não existe nenhuma inserção desses servos na própria sociedade, quer dizer, e foi de uma forma tão rápida, e como foi aqui no Brasil, né, de que você
não gera os empregos suficientes para absorver esse contingente de mão de obra que vai para o mercado. Consequentemente, na Europa, o que nós vimos, e o Marx aponta aí nesse capítulo do Capital, é justamente que a legislação era uma legislação muito dura. Ele até chama de uma legislação sanguinária. Os indivíduos são tidos como vagabundos, esses desocupados, e, consequentemente, a legislação pune. Amarra atrás de uma carroça, arrasta, e até perdem a vida em algumas cidades, né? Então, mutatis mutandis, como é que eu vejo? O negro não tem a inserção aqui e o mercado não absorve. E aí a grande dificuldade, quer dizer, o negro no Brasil fica, logo após a abolição, ele vai para a marginalidade, ele fica à margem da sociedade, né? Então, uma dificuldade enorme e uma luta enorme, porque você não tem uma colônia de negros, como aqueles imigrantes que chegavam já ao Brasil, né? Que se aglutinavam, etc., etc. E já chegavam, é claro, uma visão anarco-sindicalista, etc., que traziam da Europa. Mas, enfim, por isso que eu digo, houve uma evolução, porque é uma dificuldade enorme, né, para vencer isso, né? Você não tinha programas, e você fala em políticas públicas, Jair, eu vi, né, o seu texto, e isso é ótimo, entende? Quando você pensa no Dwight Eisenhower aí, ou no Eisenhower, nessa ferramenta, que você vê como uma inserção. E aí está a minha expectativa, né? E essa contribuição que você dá. Eu acho que é uma contribuição enorme dentro do que eu chamo de evolução, né? Do negro. Quer dizer, hoje a presença maior na qualificação, e eu vejo que no mercado, né? E nessa forma de organização que nós temos, o empresário não paga salários com emoção, né? Ele paga pela taxa de retorno, pela produtividade. Se o indivíduo não tem qualificação, a produtividade é baixa e os salários são baixos, né? Mas eu estou vendo uma evolução. E há uma juventude que vem, e o Gil, eu acho que também é um exemplo disso, né? Gil, Carlos Eduardo, nosso futuro presidente lá do sindicato, de que nós estamos num crescendo, né? Num crescendo, se qualificando e etc. E por isso que essa ferramenta que você vai expor para nós é extremamente importante, viu, Jair? Eu acho extremamente. Ok. Tá bom? Mas era isso, Ok. não quero me estender mais, porque a estrela aqui é você, viu, Jair? Bom, agora vocês estão me ouvindo, né? Poxa vida. Obrigado, Bom, pessoal, obrigado aí pela Estamos ouvindo. audiência qualificada. Regiane Balestra, doutora da Universidade de São Caetano do Sul, obrigado pela presença. Meu filho André Pereira, que está lá em Portugal, nos assistindo, obrigado, hein, pessoal? Mas, Denise, desculpe aí pelo transtorno aí no seu horário, mas vamos lá conversar. Imagina, acontece. Eu estava falando com o Gil, quando ele me disse, já precisamos fazer um bate-papo com o pessoal, qual seria o tema a ser abordado? Eu disse para ele, olha, eu tenho trabalhado na revista do Conselho de Administração alguns temas ligados à área social. Essa área que eu gosto, que eu me identifico, por quê? A minha origem, lá atrás, foi ser voluntário de obra social. Depois, com a minha formação acadêmica, eu acho que chegou o momento de colaborar com as comunidades, com o meu conhecimento. Por isso que eu me tornei voluntário da Gerando Falcões, onde eu sou mentor de líder comunitário, e mais recentemente estive na Expo Favela também. Tratando do quê? Do social. Bom, o Valdir dizia, mas Eisenhower, a matriz aí, o que é isso, né? O que vem, como que acontece tudo isso? Trabalhando
a Agenda 2030 da ONU, que nós vamos detalhar já em seguida, e mais a história do ESG, o social do ESG, um empresário perguntou para mim o seguinte: Djair, mas por que eu devo considerar importante trabalhar esse S do social? Por quê? O ano passado, num congresso dos bancos, o presidente do Bradesco ele alertava para o seguinte: 35 bilhões de reais, me parece que os bancos vão investir em tecnologia. E ele perguntava o seguinte: gente, e o S do social? Aonde fica? Como que está sendo trabalhado? Aí, em cima dessa conversa, o Gil me traz esse desafio. Disse: Djair, eu sou o presidente da comissão, sou coordenador, né, Gil? Da equidade racial. E como que nós poderíamos tratar esse assunto? Né? Eu disse para ele: Gil, é o seguinte, em cima do que esse empresário me perguntava, em cima do que eu estou trabalhando, temos a Agenda 2030 da ONU e o S do SG. E como que nós vamos trabalhar esse tema? Vamos buscar a matriz do Eisenhower. Eisenhower, sim, aquele presidente que nós conhecemos. E eu gosto sempre de brincar que, conversando um dia com Eisenhower, sentado na mesa com ele me dizia o seguinte: Djair, todo gestor de empresa, todo gestor de organização, de alguma forma, ele vai se deparar com 4 tipos de decisão a ser tomada. Então, ele dizia o seguinte: tem coisas que caem na nossa mesa que é importante e é urgente. É o primeiro quadrante que ele dizia. Depois ele dizia o seguinte: tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Na sequência, ele me dizia o seguinte: tem situações que não são importantes, mas são urgentes. E tem coisas que não são importantes e nem urgentes. A Eisenhower dizia o seguinte: como que nós vamos tratar esse assunto? Se for importante e urgente, faça agora. Né? Se for importante e não urgente, agende, deixa ali para fazer depois. E se for não importante para você, mas urgente, você pode delegar. E se não for importante, se não for urgente, que a história, muitas vezes, que a gente se depara com mensagem do WhatsApp, descarta. Aí eu dizia para ele: Eisenhower, mas como que eu vou trabalhar com o meu amigo Gil essa história da sua matriz, Agenda 2030 e o S do SG? O Eisenhower me disse o seguinte, falou: Djair, olha, equidade racial, se você olhar a base da pirâmide, aonde está o seu povo? Que o Valdir fez uma bela preleção tratando do negro. O nosso povo está na base da pirâmide. O nosso povo precisa que o social torne-se relevante. Ele disse: então, dentro da minha matriz, é importante e é urgente tratar do social. Faça agora. E aí, o que me chama a atenção? Que as empresas, nesse momento, estão tratando de 2 assuntos estratégicos. A Agenda da ONU 2030, os 17 Objetivos do Milênio, e o SG, né? Tratando de questões do meio ambiente, questões sociais e de governança corporativa. Então, veja só, meio ambiente tem muita gente investindo, muita gente tratando.
Governança corporativa, depois dessa questão das lojas americanas, todo mundo está dando atenção. E o S do social? Se nós pegarmos... Olha, eu levantei alguns dados. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. 760 milhões passam fome e estão na pobreza. É um dado que depois vocês poderiam trazer para a discussão, né? Eu coloquei aqui mais algum dado. 55% dessa pobreza está na Ásia, 37% na África, 8% na América Latina e no Caribe. Né? Olha quanta coisa a fazer. Mais uma outra questão, vamos trazer para o Brasil. 30% está na pobreza da população e 6% estão na pobreza extrema. Então, quando o Valdir falava, eu ficava aqui refletindo, trazendo para a pirâmide social do Brasil. Se nós pegarmos a classe D e E dessa pirâmide social, um outro dado que eu levantei, 51% da população está nessa classe D e E. Né? E aí que entra a história do social. Como é que nós vamos trabalhar esse social? Onde que entram os 17 Objetivos do Milênio? Nessa Agenda 2030. Nessa Agenda 2030, eu não sei se todos conhecem, mas são 17 objetivos que os maiores dirigentes do planeta se reuniram e disseram: até 2030, nós temos que, por exemplo, erradicar a pobreza. Né? Nós precisamos dar uma educação de qualidade. Tudo isso está ligado ao S do social. E quando eu estou falando do S do social, que eu estou falando aqui, por exemplo, de saúde e bem-estar, estou falando da fome zero, eu estou falando não de programas de recursos humanos de empresas. Outro dia eu vi um executivo dizendo: a minha empresa está preocupada com esse social. Nós acabamos de rever o nosso programa de assistência social dos funcionários. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de olhar a pirâmide social e o que as empresas podem fazer nessa classe D e E, 51% da população. Eu não sei se o Valdir, que tem bastante conhecimento disso, desses 51%, onde está, ou seja, como que está a população preta, como diz o Gil, né? Nessa comissão de igualdade, de equidade racial. Porque se nós estamos numa comissão de equidade racial, nós deveríamos olhar para essa base da pirâmide enquanto empresários, enquanto desenvolvedores de projetos. Estou vendo o Alan ali, o Alan é craque em projetos. Né? E o que é que nós estamos fazendo para que isso seja desenvolvido? Então, essa é a grande chamada. Primeiro, dentro dos 17 Objetivos do Milênio, eu não preciso, enquanto empresário, desenvolver 17 objetivos. Mas se eu trabalhar a fome, a pobreza, a educação, a saúde, eu vou conseguir movimentar essa pirâmide social. Eu movimentando essa pirâmide social, eu atinjo o S do SG também. Essa, no escopo total, seria a nossa mensagem, a nossa ideia, para abrirmos esse bate-papo, como eu tinha combinado com a Denise para a gente conversar.
Fica aberto, então, dentro desse escopo todinho, Gil, para a gente continuar o bate-papo, porque é uma roda de conversa. É, perfeito. Denise, quer falar? Não, pode Bom, seguir. Na verdade, o professor Jair, eu só queria, quando o senhor se afasta, quando o senhor fica um pouquinho mais para trás, a gente consegue ver o seu rosto todo. Isso, Ah, porque tá. isso fica melhor. Aí quando o senhor voltar a falar, aí a gente consegue te ver melhor. Porque tem uma luz Tá aqui em bom. cima da sua cabecinha, aí quando o senhor fica pertinho, fica meio embaçado. Assim ficou bom. Obrigada. Tá O bom. Carlos É a mesma levantou a mão, luz. quer passar para ele? Carlos, quer falar? Vamos lá, pode falar. Ah, sim. Obrigado. Boa tarde, Denise. Parabéns aí, Gil, professor Valdir, professor de Jair aí pelas palavras, né? Foi bastante Abraço, Carlos. obrigado. Eu sou o Carlos, sou conselheiro aqui, Conselho Regional de Economia, né? Aí, como o Valdir já antecipou, o futuro presidente do Sindicato dos Economistas está substituindo ele, esse grande desafio aí. Mas eu quero falar em relação às palavras, né, que o senhor falou aí, antecipando, que, enfim, que o grande desafio hoje, né, as grandes empresas, parte da questão do ESG e a inclusão dos negros, das mulheres, pessoal do LGBT, do deficiente, né, enfim, é o grande desafio. Falou, como que a gente vai colocar o negro na empresa, não só nos cargos de baixo, né? O negro já está na empresa, mas geralmente é nos cargos mais baixos, mas colocar no topo. Esse que é o grande desafio das empresas. E é óbvio que a gente fala, olha, às vezes, por exemplo, no órgão público, você tem um concurso, hoje você tem as cotas, inclusive está um debate aí com a revisão das cotas, se vai, como que vai manter ou não, mas enfim, mas as empresas privadas não têm essa cultura, né? E o grande desafio é esse. Eu, por exemplo, trabalho no banco público, e também eles acabaram de lançar um comitê de equidade racial, cujo grande desafio é proporcionar melhorias para a população negra da empresa. E também eu pergunto para o senhor aí, existe um caminho ou não? São várias as trilhas? Porque muitas vezes o povo negro vem com uma origem mais humilde, ele não tem a condição de falar um idioma adicional, ou, às vezes problema de informática, enfim, ele tem uma certa dificuldade. Mas qual o caminho para isso aparecer logo nas empresas, né? Para a gente ver realmente uma mudança de comportamento nisso. Muito obrigado. Então, Carlos, quais os caminhos que nós temos? Por exemplo, quando o gestor vai cuidar do plano estratégico da empresa hoje, eu questiono sempre o seguinte: será que ele engaja no seu planejamento estratégico os 17 objetivos da ONU? Será que ele está colocando isso daí? Esse é um ponto. Segundo ponto, ESG. Veja, os banqueiros já estão questionando que tem muita gente cuidando do meio ambiente e de governança e pouca gente cuidando do social, 26%. E existe, então, essa mentalidade do gestor aí. O que nós vamos fazer? É meio ambiente? Não é meio ambiente? Aí, se nós formos buscar alguns caminhos, como você me perguntou, por exemplo, o BNDES tem um documento chamado, eu vou ter que ler aqui, O papel dos bancos de desenvolvimento na Agenda 2030. É um trabalho da Isabela Ribeiro e Kitajima Chan. Eu te pergunto, quanto desses gestores, desse pessoal envolvido, engajado em planejamento estratégico, em estratégias ESG e Agenda 2030, estudaram esse documento? Então, você está me perguntando mais em caminho. Tem um grupo chamado GT
GTSC, Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Eles produzem relatórios dando dicas para as organizações de como resolver essa história do social. Item por item. Se a sua empresa quer trabalhar com educação, com qualidade, eles dão as dicas lá. Mais uma pergunta a todos os grupos, ao Fernando, ao Valdir, ao Alan, né? Quantos conheciam esse documento ou acessaram esse documento algum dia? Eu também pesquisei o GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Eles tratam de investimento social privado. Eles têm um trabalho chamado Os Diálogos e as Possibilidades entre o Investimento Social Privado e a Agenda ESG. E ali eles falam de números, de valores, de estratégias. E, mais uma vez, Carlos, quantos que estão fazendo planejamento estratégico em bancos e empresas buscaram uma assessoria, um aconselhamento desses institutos? Porque aí fica difícil. Eu falar que, se você me comprar uma caixa do meu produto, eu vou plantar uma árvore, é muito legal. Mas e o que eu faço com essa fome do planeta? São 760 milhões de pessoas no planeta que estão passando fome. Então, eu estou plantando muitas árvores. Legal, preciso disso. Mas e esse asset social? Quem é que está cuidando disso? Então, tem esses caminhos aqui. E, bem na prática mesmo, depois que eu tive a conversa com o Gil, eu busquei empresas. Cacau Show, acho que todos conhecem Cacau Show. Ela pegou 17 objetivos do milênio, só que ela partiu o seguinte: não dá para fazer 17. Pegaram educação com qualidade. E eles estão desenvolvendo um trabalho aqui em Itapevi. Olha só, pelo que eu pesquisei deles, eles têm hoje 850 crianças, que as empresas poderiam imitar também. Eu não quero nem entrar a fundo nisso, porque senão nós poderíamos chegar na Fundação Bradesco, que é coisa muito antiga. Porque, assim, a empresa hoje, os gestores, se nós pegarmos um grupo de empresários, o pessoal, eles sentam para discutir resultados, quanto que eu vou ter de riqueza ou não. Eu vi agora, acho que foi Itaú, que anunciou 4 bilhões num trimestre. E há 5 anos não resolveram aquele prédio que pegou fogo no Largo Paissandu. Como é que pode isso? Como é que as pessoas largam o social? Essa a minha preocupação quando a gente trabalha. E tem mais. Quando eu trabalho com os líderes comunitários na Gerando Falcões, o que tem de gente fazendo coisas, mas tudo espalhado. Né? Então, não sei se eu respondi o que você me perguntou. Sim, respondeu. Não há um caminho, há vários caminhos para você alcançar o objetivo. A cabeça dos gestores, talvez, não sei se na formação acadêmica, não sei se dos economistas, dos administradores, aonde que entra essa discussão que nós estamos tendo aqui? Talvez até uma
Nas grandes empresas é possível você colocar no conselho pessoas com um pensamento diferente para melhorar toda essa questão, para ter um foco maior nessa questão social. Pois é, mas tem uma questão grande. Quem hoje comanda os conselhos não passa pela base da pirâmide social. Né? Eu vou até exagerar, ele não sente fome, ele não pega trem. Então, para ele, sabe o que ele quer discutir? Ele quer discutir a última linha do balanço. Ele quer discutir quanto de dividendos. Porque as outras questões, sabe o que acontece? Eles acham que se resolvem pela cesta básica. Aí eu caio no assistencialismo. Eu fujo da promoção humana. Hoje em dia, tudo se resolve pelo assistencialismo. Bom, vocês são economistas, são especializados nas curvas econométricas, mas, olha, eu não posso ter um salário mínimo de 1.320 num país que, o dado que eu tenho aqui, deixe-me ver, 6% estão em pobreza extrema. R$ 200 por mês o cara vive. Então, não dá. É isso aí, acho que eu já me alonguei demais. Vamos lá, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado. Poxa, bom, se me permite, Denise, não sei se tem inscrição aí. Por favor, não tem não. Pode falar. Não, primeiro, parabéns, hein, Jair? Você é brilhante nas tuas considerações, viu? Parabéns. Eu acho que chama a atenção, né, para essa questão. É que, veja bem, quando a gente fala de 760 milhões de pessoas passando fome, né, isso é um dado, mas vejam, eu acho que a questão é da distribuição, não está na produção. Porque século XIX, mais preciso, 1800. Em 1800, nós éramos qualquer coisa como 1 bilhão de pessoas. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas. De 223 anos, né? 8 bilhões de pessoas. Mesmo aqui no Brasil, 1950, nós estávamos aí em torno de 51 milhões. Hoje nós estamos em 211 milhões de pessoas, né? Agora, a questão está na distribuição. A produção, né, ela tá, esse modo de produção capitalista é muito pródigo na produção, mas não tem a eficiência na distribuição. Isso é que gera essa pobreza, né? E eu acho que essa matriz Eisenhower, eu acho que realmente vem ao encontro, né, dessa expectativa do social, do ESG, né, do social. Realmente, nós temos uma desigualdade social e que salta aos olhos. Né? Eu acho que você também já deixou na sua exposição isso muito evidente, de que salta aos olhos isso. Né? Nós temos que resolver, quer dizer, reduzir essa desigualdade social. Até porque há uma preocupação muito grande de que essa desigualdade vai gerando, e não só no Brasil, muita convulsão social. Né? Muita convulsão social. Então, é nesse sentido que nós temos que começar a se preocupar com isso. Já é uma realidade, eu acho que a ESG é uma realidade. E você tem muita razão quando diz, olha, tá muita gente falando do meio ambiente, né? Até saiu recentemente aí, ano passado, um livro de um colega nosso, do Gessner de Oliveira, que fez junto com Arthur Vilela, um texto muito interessante, que é Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Nem Negacionismo e Nem Apocalipse, que trata muito dessa questão, né, de que não é mais, dizer, é possível ver. E eles falam muito
é porque se eu tiver me equivocado, mas gostaria que você falasse um pouco, viu, Jair, porque eu acho que as questões elas não estão tão separadas, distantes, né? Porque há a questão, é óbvio, do meio ambiente. Já se sabe que o planeta não tem futuro, né? Se nós começarmos a produzir no ritmo, como fizemos desde a Revolução Industrial, e sem se preocupar com o meio ambiente, gerações futuras, né, vão ficar numa situação muito difícil. Não há futuro para essas gerações. Então, nós temos que ver o meio ambiente. E, principalmente, eu penso nessa questão, né, do saneamento básico. Saneamento, que é saúde. E isso tem a ver com o social, né? E, é qualidade, como você mesmo frisou, dá essa qualidade, né? E nessa questão do social, não é da... Eu acho que você tocou no ponto fundamental. Não há um assistencialismo. Não é assistencialismo. Nós temos que dar condições, né, para que essas pessoas... É aí que eu falo na educação. Eu acho que a educação ela dá uma mobilidade social, né? Se você pegar todas as pessoas que aí que estão, histórico, através da educação, ou seja, da qualificação. É aí que eu vejo que as empresas deveriam focar um pouco, quer dizer, estimular esses, principalmente jovens, ou os próprios trabalhadores, a se qualificar. Não pode ficar trabalhando 8 horas por dia e... Não, tem que facilitar, tem que estimular, né? Eu faço um paralelo aí, também participo do movimento de mulheres, nós temos um grupo aí no Corecon, no Sindecon, no Cofecon, né? Também um grupo de mulheres, e as mulheres têm avançado muito, viu, nessa questão do trabalho, das condições de trabalho, de poder levar os filhos para o trabalho. No Japão, isso prova que tem mais produtividade a própria mulher, né? Então, tem avançado. E nessa questão do negro, né, eu também vejo, talvez a gente vê uma presença cada vez maiores, né, de negros e pardos nos bancos escolares. Eu digo curso superior e etc. Mas agora a questão, quer dizer, esses 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável aí da própria ONU, quer dizer, como é que vai afetar na base da pirâmide a população negra, né? Quer dizer, é um pouco que a gente está focando na população negra. Como é que você vê isso? Como é que eu vejo isso? Então, vamos lá. Pesquisando um pouco sobre esse assunto, eu fui encontrar a Fundação Tid Setúbal. Olha que interessante. Eles fazem um trabalho social lá grande e eles me disseram o seguinte, olha, nós temos um trabalho lá chamado Elas Periféricas. Eu vou ter que ler aqui, porque eu não gravei todo, mas é um trabalho para mulheres negras nas áreas periféricas, voltado à educação. Eles têm um projeto lá chamado Edital Traços. Parte profissional, educação profissional para pessoas negras. Então, por que eu estou dando ênfase às pessoas negras? Porque faz parte desse trabalho da comissão coordenada pelo Gil. Nós estamos falando em equidade racial. E não adianta. O formato, eu vou chamar de formato social do Brasil, se você não tiver formação escolar, dificilmente você vai ascender na pirâmide profissional das organizações. Dificilmente. Olha, durante muitos anos, ministrando nos cursos superiores, poxa vida, eu conversava com o Silvio Almeida, na época de Universidade de São Judas, nós éramos em 11, em 960 professores da Universidade de São Judas. Ele me contava, o Mackenzie, 200 professores no curso de Direito, 4 negros.
E assim vai. Mas não significa que, então o negro tem que ser professor. Não, não é isso. Isso dá um retrato um pouco de como nós. Porque, assim, eu vou buscar para ser conselheiro de empresa. Eu vou buscar alguém que possa me trazer coisas novas para os meus negócios, não é? Para quem possa me mostrar o que há de novo no mundo. E quem vai me mostrar o que há de novo no mundo é quem teve essa chance de estar no banco escolar, de estar viajando, está tendo contato com congressos e seminários, com contato com coisas novas. Aí, outro dia, quando alguém me disse que um curso de administração que tem aqui em São Paulo, de uma escola chamada Link, custa R$ 8.000 por mês, como é que nós vamos ter acesso a um curso desse? Como é que nós vamos ter acesso a um banco no conselho de uma empresa? Então, quando eu vejo esses trabalhos da Fundação Tid Setúbal, eu falo, puxa vida, que legal. Eles pegaram o item 4 do 17 Objetivos, educação de qualidade. E hoje, trabalhando com o Gil, eu dizia, Gil, uma comissão de equidade racial deveria estar provocando os empresários para que escolhessem ou mostrassem o que é que eles estão fazendo nessa área para movimentar a base da pirâmide social dentro, como fala, dos negros. Eu estou falando de negros no modo geral, que tem as mulheres também aí. Então, aí você fica vendo programas do tipo cesta básica, vamos fazer um final de semana feliz, vamos fazer barracas para desconto na mensalidade da conta de água, não sei das quantas, aqueles programas sociais que eles levam para as praças. E tudo isso, para mim, é assistencialismo. Você falou em saneamento. Caramba, a Sabesp ela trata o devedor da base da pirâmide do mesmo jeito que ela trata o devedor que está no topo da pirâmide. Ela trata do mesmo jeito, tem que pagar. Ele não pensa no saneamento básico e versus saúde, como o Valdir, você alertou. Porque se eu tenho saneamento básico, a saúde vai ser boa. Se eu penso em educação, e tem mais, não é essa educação que está sendo oferecida hoje. Caramba! Será que nós precisamos de tantos engenheiros, tantos administradores, ou precisamos desenvolver essa educação de qualidade, a parte técnica da base da pirâmide? Hoje, as pessoas não querem ser pedreiros, encanadores. E, muitas vezes, são formados ONGs que querem fazer curso de planejamento estratégico. E esquece. Olha, na minha experiência no serviço social, Denise, olha o tempo, hein? Eu estou falando bastante. O que acontecia? O nosso orientador geral ele dizia: gente, quem está na pobreza, ele só sai com o trabalho. Ele precisa ter a renda dele. Trabalho e renda. Trabalho e renda. E como que nós vamos desenvolver isso, trabalho e renda? Nós vamos dar... assim, numa escala, numa régua social que eu chamo, de 1 a 10. De 1 a 3, o caboclo está com fome. A gente tem que dar uma comida para ele, não tem jeito. Assistencialismo puro. Mas de 4 a 10, você tem que ensiná-lo a gerar renda.
Ele tem que ganhar o dinheiro dele. Não é possível que alguém se sustente com R$ 600. Não pode. Está fora de qualquer realidade. Com tanta coisa para se fazer, para se oferecer. Eu vi um projeto viu, Gil, de habitação na Unicamp, e o que acontecia? O pessoal trazia as pessoas que iriam habitar os imóveis para participar de um mutirão. E não só mutirão. Você vai ter sua casa, mas você, eletricista, está desempregado, tem que dar um emprego para ele, a empresa construtora, e não contratar. Uhum. É só pegar o exemplo, gente, não querendo falar muito da Gerando Falcões, Favela Marte e a Favela dos Sonhos em Poá. Ver o modelo que está sendo desenvolvido. É assim, vão ser construídas novas habitações, mas as pessoas precisam ter emprego. Então, a empresa está ajudando a construir uma nova habitação, mas ela está levando emprego também. Ela está contratando, o supermercado está dando emprego, a pequena indústria de Poá está dando emprego, ou de São José do Rio Preto. É isso que tem que rolar na cabeça dos empresários, do pessoal que está do lado, pessoal de conselho, levar essas coisas para o conselho. Sabe? Tem muita conversa vamos fazer um evento, vamos dar 10%. Não, não, não. Vamos fazer coisas mais concretas. Olha, deixa eu ver, eu separei algumas coisas aqui interessantíssimas. Eu já falei. Aqui de Setúbal, que eu estava falando para vocês, eles têm um projeto chamado Territórios Clínicos. Né? Esse projeto trabalha no campo da saúde mental. Só que tem uma coisa, olha que interessante, e grana para tudo isso. Eles falam o seguinte: vamos trabalhar com match funding. Eu dou 2 desde que você coloque 1. Porque as empresas não precisam custear tudo, mas tem que incentivar o pessoal a dizer o seguinte: se você arrecadar com seus amigos 1, eu ponho 2. E aí você forma a carteira de investimento. Numa das conversas, uma vez com o Gil, o Alan também estava presente, eu estava falando, não lembro agora quantos milhões, o Banco Itaú estava abrindo alguns papéis de mercado para o SG. Só que tem um detalhe: a gente sabe para onde vai aquilo, quem é que vai comandar aquilo. Eu não sei se é o pessoal de pele preta, porque não está ninguém lá no conselho. E mais ainda, hoje, conversando com o Gil, ele me alertava de umas coisas. Eu estava dando para ele alguns nomes de pessoas negras que estão no top, ou no topo das organizações. Aí ele me falava, né? Claro, não vamos citar nomes aqui, mas essas pessoas cobrando 50 mil para dar uma palestra, para ensinar um outro preto como ganhar dinheiro. 100 mil reais, 20 mil, 30 mil. Eu acho que não é por aí que a gente vai mexer no S do social. Eu tenho que entender essa pirâmide social. Entender o seguinte: precisamos movimentar, pessoal. E nós vamos ajudá-los. Mas a história que eu estava dizendo, nem que for para fazer um match funding. Eu te dou o curso e você tem que dar um retorno, multiplicar por 3 esse curso.
Aí eu quero ver. Não pode ficar com você. E é isso que dessa forma que eu vejo, né? É como que está rolando essa história de ESG e dos 17 objetivos. Ó, escrever um livro, agora veio o imersão, né? Eu já escrevi. Plantar árvore. Eu não lembro se eu plantei, mas que tem gente que já plantou um monte de árvores aí. Agora, o conhecimento que eu tenho que ajudar o meu pessoal. E é isso que eu tenho feito. Estou feliz da vida quando o Gil me trouxe para cá. Eu fico feliz da vida quando eu pude, no Expo Favela, estar trabalhando lá com o pessoal na mentoria, com o pessoal da Gerando Falcões, a mentoria, porque é o que eu tenho. Esse meu conhecimento está na hora de eu passar. É isso, pessoal. Professor. E na UAB também, né? Você está como parceiro nosso na UAB também, né? Ah, tem o AB também. Tem o Afro Brasil. O Rosenberg gostaria de fazer uma... o Paulo Rosenberg, justamente. Não deixar o corintiano de fora nunca aqui, né? Paulo Rosenberg. Vai, Corinthians! Pelo amor de Deus. Por favor, Paulo. Vocês sabem, eu tenho um viés em relação a esse problema muito grande. Eu acho que é o problema mais grave do país. E eu vou ter duas questões para arrumar uma economista ortodoxo, não marxista. E a primeira coisa que nós não podemos admitir que o problema do negro seja um capítulo do social. A nossa problemática é completamente diferente. O Valdir começou muito bem quando ele diz o seguinte: gente, onde se proclama abolição, nunca se faz nada para reinserção. E o problema básico é exatamente esse da reinserção. Vejam que o mesmo problema que a gente teve aqui tem nos Estados Unidos. O que eu acho importante o problema negro tem que ser um problema negro. Um pedaço do social, que você pode muito bem resolver o social e não resolver o problema negro. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês, atores dessa problemática. Comunidade negra, o governo, nossas instituições como o Corecon e o esforço que o Jair está fazendo, e o setor privado. E eu já quero chocá-los. Dessas 4, 3 são ativas, proativas e uma é passiva. E tem que ser passiva, e eu vou explicar por quê. Primeiro, comunidade negra. Amigos, nós temos um problema dramático na questão do negro, que é a falta de autoestima da comunidade negra. Eu já mencionei isso aqui. A comunidade judaica, 0,1% da população mundial, abiscoita 25% dos prêmios Nobel, e vai perguntar por quê? Não é só porque faz 2000 anos que educação é cultivada e esse é o valor mais alto da comunidade. É porque ela tem um orgulho tremendo de ser judia. O menino nasce e todo mundo diz: nós somos povo eleito, nós somos lindos, nós somos inteligentes, nós carregamos a palavra de Deus. Quem inventou o Deus, o monoteísmo, fomos nós. Então, a criança cresce com uma autoestima em que o antissemitismo encontra uma blindagem. A discriminação contra o negro não tem nada disso. A coisa é tão grave que vocês sabem, uma criança negra se sente de mais clara. Ou seja, nós temos um trabalho violento, direto, e que está na nossa mão, não depende de ninguém, de administrar essa consciência. Cara, você é lindo. Cara, onde a gente se mete, negro sai bem. Seja no esporte, nós temos que passar. Eu imagino que agora a gente está conversando, tem uma adolescente negra alisando o cabelo, porque ela tem vergonha do cabelo dela ser cacheado.
enquanto que a minha filha está na sala do lado fazendo cachos para a fenda. Vocês percebem Então, para mim, discutir o problema negro sem começar por ter uma atuação extremamente proativa, no sentido de trazer a autoestima, de trazer o orgulho do que foi a civilização negra, do que foi o papel dela, e de como ela é linda, nós estamos deixando de lado, assim como numa empresa, é o trabalhador, vai fazer a solução. Tem de começar com esse processo. E isso vocês veem acontecer nos Estados Unidos há algumas décadas. Esse problema está praticamente superado. Agora vamos, então, para o segundo elemento que tem que ser ativo. E aí eu diria para vocês o seguinte, como economista clássico, eu tenho um problema porque os meus colegas não pode não, deixa que o mercado resolve tudo, e tem gente que se sente constrangido em falar nisso. E a minha resposta é sempre a mesma: eu estou contigo, viu? Se algum economista no Japão levantar a bandeira de cota, eu vou de pau em cima dele, porque é um absurdo de intervencionismo. Mas por quê? Porque eu estou falando de uma sociedade em que a distribuição de renda é a mais cristã que tem no mundo. Então está ótimo. Se você já tem igualdade de competição, não precisa proteger ninguém, deixa o pau comer que vai dar certo. Agora, quando eu pego uma sociedade como a nossa, o regime de cotas, o regime de intervencionismo, o regime de obrigar o governo a pagar os 7.900 do curso de 8.000 e o negro entrar só com 100. Eu não tenho pejo nenhum em fazer isso. Trilhões de reais por ano para pagar juros da dívida pública. Então, gente, nós temos que atacar a necessidade do governo gastar para corrigir essa herança maldita que a gente impôs sobre a comunidade negra de uma forma extremamente agressiva. Não é pedindo desculpa, não é dizendo que é parte do social. Social que se arrebente. Claro que tem que fazer saneamento para todo mundo, claro que tem que fazer educação, mas é como levantou o Jair: no saneamento para o negro, você vai me pagar a tarifa. Porque eu não tive isso quando foi libertada, abolida a escravidão, e estou carregando esse fardo. Nós temos que ser muito mais agressivos nessa tese. E como foi bem levantado aqui, claro que o problema da miséria absoluta é resolvido com assistencialismo. O da outra é resolvido com um tratamento específico, violento, como se faz nos Estados Unidos. Se vocês se lembrarem, em 1965, você tinha banheiro para branco e negro. Quando veio o presidente Johnson e saiu com medidas do tipo: não, o aluno branco da região dos Jardins vai pegar ônibus escolar e vai ter aula no Carandiru. E o menino pobre da periferia de Heliópolis vai ter aula no Rio Branco. Na marra, na porrada, numa economia liberal como não tem outra. E nós aqui não temos coragem de partir para essa agressividade. Eu quero, sim, intervenção, eu quero agressividade, eu quero muito dinheiro para fazer essa compensação. E que boa parte desse dinheiro seja dada na mão do chefe de família negro para ele fazer a opção. Porque ele vai saber que a melhor coisa que ele tem para fazer é colocar o filho num curso diferenciado. E aí eu chamo a atenção para outro dado que, sabe, me destrói. O Cláudio Muracastro tem uma pesquisa em que ele mostra o seguinte: quando tem 6 anos de idade, o filho da classe média ou da classe alta domina 30.000 palavras a mais do que o da classe baixa. Meus amigos, como é que eu vou resolver isso com educação? É um campeonato em que o Corinthians entrasse com 5-0 quando começa o jogo. Até que não era uma má ideia. Mas como é que o meu adversário vai ganhar de mim se o jogo começa 5-0? Como é que eu posso falar em equidade? Então, eu tenho que trabalhar ali na família, eu tenho que ser violento, eu tenho que ser... até correr o risco de desperdício, porque esse problema tem que ser tratado assim. Então, na comunidade negra,
fazer a busca da autoestima, no governo, não ter vergonha de dizer, me dá um dinheiro aí e de monte. Nas organizações como a nossa, Corecon, ou todas essas fragmentadas que o Jair falou, um trabalho intensíssimo de conscientização, de mostrar, sabe, às vezes parece que não é nada. A gente, numa favela, despertou um pouco de curiosidade em relação ao curso. Um de nós vai lá e dá uma aula e mostra como seria bacana se ele fizesse economia. Esse tipo de coisa é difícil de avaliar pulverizado, mas está resolvendo o problema de criar uma consciência de que esse país tem um problema gravíssimo chamado discriminação contra o negro, que isso vem há séculos e que nós temos que tratar. Então, estão aqui os 3 agentes proativos, daqui onde a gente tem que trabalhar. Agora, Jair, dentro da empresa, eu admiro tudo que você está falando, acho muito bacana. Esquece. Por quê? Porque dentro da empresa vale a lei de Darwin. A empresa que não ficar focada em lucro desaparece. Então, não adianta nada a gente convencer um dono de empresa de que ele tem que cuidar do social, porque ele vai quebrar, porque o concorrente dele não está fazendo isso, e a última linha é melhor, ele vai se capitalizar mais e está ferrado. Diz, opa, por que você está dizendo que o empresário fica de fora? Não, não. Ele é um rato. A gente sabe que se você põe na ponta como é que chama aquela porra que não dá para sair fora? Ali aquele negócio que tem caminho, que o rato não acha a saída. Se você põe numa das portas o queijo, com o cheiro do ele acha labirinto? É o labirinto? Isso. A gente sabe que ele sempre vai procurar o queijo. Então, o que eu preciso? E é assim que a ESG está funcionando nos países desenvolvidos. Quando a sociedade desenvolve uma consciência de que o problema do negro é grave e tem que ser atacado, passa a dar lucro cuidar do problema do negro, porra. É nessa hora que... E aí já não se preocupa, não precisa matching fund, não precisa a gente dar ideia. Isso vai que nem fogo de rastilho, porque dá dinheiro. E esse é que tem que ser o nosso objetivo. A gente tem que mostrar que fazer isso dá dinheiro. A gente tem que ter medidas em que, quando uma empresa trata mal o negro, como aconteceu com o Carrefour na prisão do negro nos Estados Unidos, nós vamos boicotar aquela empresa. É assim. E, para isso, eu preciso da mobilização social, eu preciso das instituições divulgando isso, eu preciso que seja uma vergonha a empresa que não se engaja. Aí você sai de baixo que eles vão fazer tudo certinho, porque dá dinheiro. E tentar inverter essa ordem não vai dar em nada. É um sócio da empresa que quer fazer uma gracinha, e, ai, que lindo, ele fez isso. Que bonitinho. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos que dê lucro para a empresa, pegar um pedaço do que seria dividendos e aplicar para treinar o menino negro da expedição para transformá-lo num diretor, e de diretor virar membro do conselho. Senão a coisa não vai funcionar. Então, o papel principal está na nossa mão, que é fazer a cabeça da comunidade negra. O papel de entrar dentro do governo quebrando dependendo de uma mobilização política. Nós só vamos votar em candidatos que tenham esse compromisso explícito, que não tenham vergonha de dizer eu estou fazendo isso para corrigir uma injustiça secular. Eu quero que se dane os princípios do livre mercado e do funcionamento da economia. Vocês vão pagar essas contas, seus branquelos de merda. E ter o trabalho todo das instituições de apoio social, de convencimento, de falar com a mídia, de fazer eventos como o de hoje, espalhando essa sensação de que, alguma coisa tem que acontecer. E eu quero fechar só dando um exemplo. O caso do nosso técnico que foi demitido. Se você olhar o que se faz, você diz, peraí, esse cara fez isso há 30 anos. Ele foi técnico de todos os times, inclusive do Corinthians. Por que agora está esse carnaval todo, hein? O que aconteceu? E a resposta é muito fácil, porque em 2018 nós fizemos um programa de conscientização do que é a discriminação contra a mulher, que entrou para ser um valor da comunidade corintiana. Antes de 18 ela aceitava um cuca, estuprador, e depois disso não. E tocamos o homem para fora. É uma coisa desse tipo que nós temos que fazer. Nós temos que fazer explodir
essa consciência na sociedade de que o problema do negro não é do negro, é do branco. O branco é que tem que criar vergonha na cara e aceitar que isso tem que ser corrigido. Com gasto público, com conscientização cultural, com ensinamento da criança na família branca, de que dizer, não, nós não somos iguais, não. Nós somos devedores deles. Nós temos que fazer muito mais para compensar o que não foi feito. E com isso me calo e me congratulo com esse esforço e com a beleza do coração do Jair. Muito obrigado. Oh, muito obrigado. Lindas palavras, Paulo Rosenberg. Passei a admirá-lo mais ainda depois dessas suas palavras. Mas eu digo para você que a questão da autoestima do negro, ela está sobre contextualizarmos na escola, principalmente do curso fundamental, a valorização do negro para o desenvolvimento do nosso país, que muitas vezes isso foi jogado debaixo do tapete. Então só falava que o negro ficava no açoite, tomando chibatada, e ninguém falou do valor que ele teve na atividade da cana-de-açúcar, na extração do ouro e todas as atividades do nosso país. Então, isso, quando uma criança vê e não sabe da sua história, obviamente ela não terá autoestima. Aí eu fazendo um pequeno paralelo aqui, Jair, desculpa, Denise, eu percebo que o senhor Westinghouse aí, ele foi presidente dos Estados Unidos no período de 1953 a 1961, né? Período este, coincidentemente, que os direitos civis dos Estados Unidos estavam sendo liderados pelo Martin Luther King. Então, um dia eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos. Quando eu vi dentro do aeroporto de Nova York aquele monte de negro trabalhando no aeroporto de Nova York, uma fila para entrar no avião só de negro, coisa que eu nunca vi aqui no Brasil, eu falei, caramba, como eles são diferentes da gente. Então, eu acho que tudo isso que teve da seriedade do governo americano, muito embora com o apartheid, com esse revanchismo todo de branco e negro não podiam andar na mesma calçada, você viu a pungência que foi, e principalmente pela educação, né? Quer dizer, a educação, a formação da família negra, que não dividiu a família negra. Então, acho que tudo isso acaba contextualizando e trazendo para a questão da autoestima. A gente tem lutado, eu aqui no Conselho da Comunidade Negra, lutado muito para que tenha a formação de professores que saibam sobre a história do Brasil, porque isso é muito pouco, entendeu? E não é levado para as crianças nas escolas. Só para contextualizar um pouquinho. Mas obrigado pelas suas palavras aí. Muito bem. Denise, é com você. É com você, Denise. Professor Djaí, vamos encerrar? O senhor quer. Ou alguém tem alguma pergunta para fazer aí, os queridos Não, depois eu vou convidados? passar. Não sei se você está com tempo, né? Eu posso falar um segundo? Ô, Meu nome André, é por André. favor. Claro, bem-vindo. Eu só queria partilhar. Eu não sei, a câmera, não sei se precisa dar alguma autorização, alguma coisa, mas filho, não estou conseguindo, mas filho de peixe, peixinho é. Então eu sou filho do Djaí. Ah, mas não É, tem que eu- ativar nada, não. Tá o liberado. meu me aparece, mas acho que não está aparecendo para vocês. Ah, tá Mas eu bom. só queria aqui agradecer o contributo aí de vocês. Queria dizer que estou muito orgulhoso do meu pai também. É um assunto que eu vejo, pelo menos há 46 anos, eu vejo essa luta. E agora acho que sim, agora sim. Ah, eu mexi aqui, alguma coisa também que deu É certo. isso, é isso. Agora autorizou o vídeo. E eu vejo essa luta pelo menos há 46 anos e é incansável e vejo, para mim, eu vejo que sim, eu saí na frente um pouco porque também cresci nessa luta e com o professor. Isso para mim foi uma vantagem enorme. Eu percebo isso hoje, que não são todos que têm essa vantagem e isso ajuda muito. Ainda mais um professor e tratando desses assuntos e escutando isso a minha vida toda realmente fez a diferença. E é muito importante que esse assunto entra ano e sai ano. As siglas vão mudando, os nomes vão mudando, mas o tema é o mesmo e a dificuldade é a mesma. Eu vivo em Lisboa, tem um ingrediente um pouquinho diferente que no Brasil a realidade não é tanta, mas temos os refugiados aqui também, e a inclusão social também desse pessoal também não é fácil, e eu vejo aqui as empresas também lutando. Concordo com o Rosenberg,
precisa dar um jeito no Corinthians, pelo amor de Deus, mas aqui eu sou Benfica, mas tem um acordo internacional, óbvio que não larga o Corinthians, mas também entendo que as palavras são lindas, o coração é lindo, mas as empresas realmente visam o dinheiro, e enquanto não tiver o dinheiro para movimentar essas coisas todas e a gente mudar a visão, e realmente tentar enganar um pouco essas coisas todas para todo mundo ganhar dinheiro e resolver o assunto em paralelo, e a verdade é essa mesma, e pode ser a empresa que for, e pode ser a Gerando Falcões, pode ser lindo, mas o Lema levou quantos anos para poder olhar para o Gerando Falcões, né? Então, mas é uma luta que não pode parar, e é importante ter todas essas mentes brilhantes estar discutindo isso. E obrigado, pai, de novo, pelo contributo. Ô, André, a minha filha mora em Portugal também. Ela mora aí no Caparica, Lisboa. Mora na praia, mora bem, meu. Essa mora bem. É uma região aí que ela tá. Mas ela tá saindo daí e tá voltando para a Austrália, porque diz que o salário em Portugal tá muito baixo. Esquece. Aqui tem vida boa, mas sem dinheiro. Então, acho que por isso que ela está escapando daí. Mas legal, obrigado pela sua intervenção aí. Ok, Parabéns. um abraço e Parabéns obrigado, pelo Gil, filhão aí, Jair. Parabéns pelo filhão, Jair. Seu E telefone. você, Denise? Professor, seu telefone está mudo, professor Jair. E agora? Isso, foi. Foi. Então, bom, aí entra meu filho e a gente fica bastante emocionado, é muito legal mesmo. Mas eu acho que o papel nosso é fazer tudo isso que aconteceu hoje aqui. Olha, as palavras do Rosenberg, do Valdir, do Carlos, e a gente tem que estar provocando essas discussões e apanhando pedaços de tudo isso, desde o lado, talvez, romântico que eu traga do social, do lado mais pragmático do lucro que o Rosenberg alertou, que meu filho também falou, né? E a gente está formando tudo isso para que possamos tornar em realidade esse S do social, né? E essa autoestima que o Rosenberg alertou, depois o Gil complementou. Mas eu fico feliz por ter motivado esse bate-papo. Eu fico muito feliz com isso. Fico mesmo. Esse bate-papo, Gil, de coração, muito obrigado mesmo pela oportunidade. E quando a gente consegue trazer essas coisas à tona, com certeza vocês hoje vão estar discutindo um pouquinho mais fora disso, discutindo como fazer esse éxito social. Sairemos diferentes desse bate-papo. E a alma da gente só cresce. Um amigo que está querendo falar, o Fernando. Fernando quer falar. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Fernando. Tá, Gonçalo. Eu, nessas questões, sempre tenho. Sou daqueles que sempre vejo o copo um pouco cheio. E eu me lembro que em 1980, quando me formei na Escola Superior de Propaganda e Marketing, meu TCC foi justamente sobre o fato de que por que será que nós compramos o carro, nós temos conta no banco, compramos no supermercado e as pessoas não mostram a nossa cara na propaganda? Então, eu entendi isso como uma falta de inteligência de quem anunciava e não colocava a nossa cara. Eu acho que hoje a gente já está começando a aparecer e isso ajuda a nossa autoestima. Eu tenho uma neta de 5 anos que já se vê diferente. E eu acho que esse é o caminho mais importante. A nossa autoestima vai fazer com que a gente possa cobrar da sociedade aquilo que nos é de direito. Muito obrigado por ter ouvido essas palavras sábias de todos os participantes e enriquecer um pouquinho o meu conhecimento. Boa noite.
Gil, seu microfone. Obrigado, Fernando. Desculpa. Obrigado, Fernando, pela participação aí. E é isso mesmo que a gente sempre fala sobre o assunto, né, meu irmão? Então, vamos em frente. Denise, é com você. Hum. Bom, então acho que a gente pode ficar aqui, fazer um happy hour, né? Ficar aqui conversando. Ai, gente, que bom, Mas o muito papo. obrigada. O Pedro tá Tenho por aí aula. para falar um O Pedro. tchauzinho. Eu estou aqui. Eu E, tenho aula amanhã às 8h30. Não posso ficar tanto tempo quanto você está querendo, não. presidente, por favor, para a gente Bom, encerrar. que ótimo que nós tivemos. Gastamos a nossa quase noite aqui já de sexta-feira para ouvir coisas muito positivas, muito afirmativas, que o Corecon São Paulo, como entidade que registra, fiscaliza e coordena a qualidade do trabalho dos economistas no Estado de São Paulo, tem a obrigação de fazer. É obrigação legal nossa que nós façamos tudo o que é possível como economistas para a melhoria da renda, da riqueza e do bem-estar social da população. Eu tenho certeza que esse tema de hoje se encaixa bem nessa perspectiva. Parabéns à comissão, parabéns, professor Djair, presidente Valdir, e até o Rosenberg, que foi o quarto palestrante, entendeu? Muito bom. Bom, Obrigado, ótimo. viu? Obrigado, viu, a todos. Uhum. Então tá bom. Professor Djair, quer falar um tchauzinho só para a gente fechar? Muito obrigada por Eu tudo. quero, sim. Eu fico bastante emocionado quando a gente consegue transmitir um pouco de conhecimento. Agradecer a todos vocês que participaram desse bate-papo, especialmente ao meu filho que está na Lisboa. Eu queria dar um abraço também na doutora Regina Balestra, da Universidade de São Caetano do Sul. É uma pena que também faltou aqui, eu pensei que estaria presente o professor Fernando, que é do Corecon do ABC, né? E claro, seria muito meu amigo Antônio Correia de Lacerda estar presente, que ele está muito ocupado sempre, né? Mas são amigos que estão sempre prestigiando e, com certeza, compactuam com tudo isso que nós estamos falando, né? E fico contente de ter sido um vetor de todas essas conversas. Um beijo no coração de todos vocês e um grande abraço. Gil, muito obrigado mesmo e logo, logo estaremos conversando mais sobre a União Afro-Brasil. Tá bom, Abraço, Djair. pessoal. Boa noite. Denise, um abraço, um beijo no coração, querida. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. Gil, obrigada, viu, por mais essa live. Imagina, As eu que lives da agradeço aí. Comissão de Equidade Racial sempre são muito boas. Tá Então, bom, boa Denise, muito sexta, gente. obrigado. Bom final de É semana. importante para nós é trazer um pouco do letramento racial, né, para quem não conhece pouco do assunto e difundir essa questão, né? Muito obrigado, Pedro Afonso, pela oportunidade mais uma vez aí, professor Valdir também, Luiz Paulo Rosenberg, Djair, obrigado, irmão. Precisamos sentar, tomar uma assim, relaxar um pouquinho, né? Certo. Um cafezinho. Ainda bem que você não falou que foi meu aluno em 78, hein, Gil? Hoje você não 78. falou. Foi o primeiro curso, foi o primeiro, meu primeiro. Eu tinha a parte prática e não tinha a parte teórica. Aí comecei a ver a parte teórica junto com o Djair em 1978. Aí passei. Dois professores aqui, Valdir Pereira também, que assinou meu diploma de economista em 1984, 82. Então, tá bom, vamos em frente. Boa noite, Obrigado. pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Grande abraço. Boa noite, obrigado. Valeu, Parabéns. valeu, Rosenberg. Parabéns, Gil. Parabéns a todos. Parabéns, professor Valdir. Obrigado. Regiane, tchau, Regiane. Obrigado pelo apoio. Ô, Alan, você não quis fazer nenhuma pergunta, Alan? Não, hoje estava muito bem representado aí, altíssimo nível o debate, eu fiquei só. Tá bom, Alan, obrigado. Parabéns, abraço, Jair. amigo. Parabéns, Gil. Valeu. Um abraço a todos. Amigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, André.